Olá, caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio da rubrica Bora lá falar de carros. E hoje vou-vos falar de uma coisa que me tem estado a remoer, que me fez alguma confusão ao princípio. Eu percebo, e isto não é tirar o bico ao prego, nem ser troca-tintas, nem coisas do género. Mas, para todos os efeitos, e para que fique muito bem claro, eu continuo fanzaço do BMW i3 como elétrico citadino de eleição. Continuo, sem dúvida nenhuma. É um carro muito bom e eu continuo a gostar muito dele. Aliás, prova disso são os inúmeros vídeos que eu tenho produzido à volta dos BMWs i3 sejam eles i3 e i3S, e das inúmeras unidades que eu tive ao longo dos últimos anos, sobretudo como carro de serviço e posteriormente para revenda. São os carros que aliam uma série de vantagens que eu já enumerei em N vídeos e continuam perfeitamente válidas, sobretudo tendo em conta que o BMW i3 é um projeto que data de 2013. Nós estamos em 2025. Não é fácil, hoje em dia, uma marca de automóveis conseguir produzir um carro ou vender um produto que se mantém perfeitamente atual e se mantém perfeitamente utilizável, moderno, adaptado 12 anos depois. 12 anos depois. Veja o caso de um Nissan Leaf de 2012. 13 anos depois é um produto que está completamente ultrapassado. Eu sei, tenho um lá em casa. A bateria degrada-se só de olhar para ela, não é preciso fazer nada. Um Renault Zoe dos primeiros, não tinha sequer função de carregamento rápido. Portanto, houve uma geração de automóveis elétricos que ficaram completamente obsoletos, mas não é o caso do BMW i3, que se mantém um produto extremamente atual. O que é que o Pedro Bastos decidiu fazer? Eu disse assim, bem, eu ando há anos de BMW i3 todos os dias, e ando sempre a ver carros na internet, como vocês devem imaginar, e chegou a altura de eu vender o meu último, esta maravilha deste automóvel que aqui está, este BMW i3S, que eu tive até há bem pouco tempo. Era um carro de novembro de 2021, tal e qual como eu tinha dito nesse vídeo de paixão assolapada pelo i3. Foi o carro com mais quilómetros que eu já comprei em segunda mão até hoje, carro com mais quilómetros em elétrico, leia-se. E o carro tinha, quando veio para a minha mão, 47 mil e picos quilómetros. Vocês podem clicar aqui neste vídeo, aqui no canto superior, e veem a minha descrição detalhada sobre este carro. Eu fiz 6.500 km com este carro, e passados esses 6.500 km, eu tinha uma média de consumo, ao fim de 6.500 km, de 15 kWh por cada 100 km. O que contrasta com uma média de 12.7 que eu tinha feito nos últimos 6.000 e tal quilómetros com um BMW i3. Portanto, o i3 para o i3S tem grandes diferenças a nível de suspensão, tato da suspensão, largura das rodas, e o i3 normal tem menos 14 cavalos e menos 20 Nm de torque, comparado com o i3S que tem 184 cavalos e 270 Nm de torque, e tem pneus mais largos, um setup de suspensão mais firme e também tem a carroceria rebaixada em 10 mm. Todas estas, basta só pela questão dos pneumáticos, é o suficiente para piorar imediatamente os consumos. E vocês vejam, nos mesmos 6.000 e poucos quilómetros, no mesmo tipo de utilização, um i3 normal fez-me na minha mão 12.7 de média, foi com isso que eu entreguei esse último i3, e o i3S, na mesma tipologia de deslocações e no mesmo dia-a-dia, fez 15 de média. Ainda assim não é uma média nada má, permitia-me fazer com um i3S facilmente 240 km com uma carga, e no i3 eu fazia quase 300, sem problema absolutamente nenhum. Faz mais quilómetros no verão do que no inverno, por causa das questões de temperaturas, mas isso é transversal a todos os elétricos. E o que é que eu decidi experimentar fazer desta vez? Eu pensei assim, olha, eu lembro-me quando fiz um ensaio ao Volkswagen ID3, eu na altura não fiquei muito surpreendido com o carro, na altura fiz esse ensaio na saudosa Marquise, estávamos em plena pandemia, e eu ensaiei a versão de 204 cavalos com bateria de 58 kWh úteis. E eu na altura fiquei mal impressionado com os consumos. O carro, para já era branco e o carro parecia-me assim um bocado feito de Lego,
e eu não gostei grandemente do carro. Não gostei, não fiquei assim grande fã. E na altura eu lembro-me que os consumos ficaram tipo médias 17, 18, pá, eu fiquei chocadíssimo. Já fazia carregamentos rápidos até 100 kW, era porreiro nesse aspecto. Bom, eu decidi dar uma segunda chance ao Volkswagen ID3 e eu andei a ver os preços no mercado lá fora e eu percebi que comprava Volkswagen ID3 pelos mesmos preços que compra um BMW i3, com uma diferença de um ano. Ou seja, eu consegui comprar um Volkswagen ID3 de 2022 pelos valores que eu compro um i3 ou um i3S de 2021, praticamente. Sendo que o ID3 é claramente um carro mais atual. O ID3, se não me falha a memória, foi lançado em 2021, ou finais de 2020, ou coisa do género, portanto, comparado com o BMW i3, é um projeto muito mais recente. Todo ele foi feito muito depois, já com muitos elétricos no mercado. A Volkswagen queixou-se um bocadinho que o ID3 não foi grande sucesso comercial, porque aparentemente e do ponto de vista de identidade as pessoas não o identificavam imediatamente como um Volkswagen, mas eu, muito sinceramente, olho para aquele carro e só vejo um Golf, não vejo outra coisa. Olho para aquele carro e vejo um Golf, não há como não ver outra coisa, mas isso é o meu mapa, e o mapa não é território e a gente não somos todos iguais. E eu comprei um ID3. Decidi, vou comprar um ID3 para andar agora uns quilómetros e realmente perceber se aqueles maus consumos que eu tinha verificado no ID3 de 204 cavalos se mantinham aqui nesta versão do ID3, que é uma versão de 150 cavalos, portanto existia o Pure Performance, que é este, 150 cavalos, com uma bateria de 55 kWh, que estranhamente só tem 45 kWh úteis, tal que me decala as 10 kWh, que é imenso, e os de 204 cavalos que tinham 62 kWh de bateria com 58 úteis. Esta versão de 150 cavalos, eu quis perceber, eu quero uma bateria um bocadinho maior, mas quero um motor 150 cavalos chega e sobra, porque aquilo que eu preciso é de autonomia, eu não preciso de performance, não preciso de genica, não preciso de nada. E então mandei vir esta versão. É um carro de 2022, tem apenas 30 mil km, foi comprado, como é mania do tio Bastos, num concessionário oficial Volkswagen, curiosamente na mesma rede de concessionários oficiais Volkswagen, onde trabalhou o meu grande amigo Michael Pimenta durante uma data de anos, e portanto tinha aqui um fator de confiança muito grande para avançar para a compra deste automóvel. Este automóvel é um cinzento escuro e eu gostei particularmente da conjugação dos faróis dianteiros Matrix, não é Matrix, é IQ Light, que no fundo são faróis full LED adaptativos, daqueles que fazem pontos escuros e viram e outras coisas do género, porque é um extra muito precioso, sobretudo para conduzir à noite, evidentemente, e tem estas jantes lindíssimas de 20 polegadas, que eu adoro. Não tem uns pneus exageradamente largos, às 4 rodas são 215 com 50 de perfil, ou 55, agora não sei, desculpem-me, são 215 de largura em jantes de 20 polegadas. Cinzento escuro, o carro tinha também um extra precioso que eu não abdico em elétrico nenhum, que é a câmara traseira de estacionamento, porque todos os elétricos que eu compro são para posterior revenda, apesar de eu andar meia dúzia de meses com eles, porque são o meu carro de serviço, ao final de contas. Mas a câmara traseira eu percebi que hoje em dia ninguém compra um carro sem câmara traseira. É do género, a primeira coisa que me perguntam é: o carro tem câmara? O carro tem sensores? Eu lembro-me do meu primeiro i3S que eu tive para revenda, o carro não tinha câmara. Eu acabei por ter que instalar uma câmara aftermarket para conseguir vender o carro, acreditem nisto. E o carro tinha sensores à frente e atrás. Mas é como se partir do princípio que, um carro elétrico sem câmara traseira de estacionamento, não, isto não faz sentido nenhum. Até o meu Leaf tem câmara traseira de estacionamento de 2012, apesar de não ter sensores de parque, que é uma coisa engraçadíssima, que tem câmara mas não tem sensores. Já o meu Lexus IS300H também tinha essa brincadeira, tinha câmara traseira e não tinha sensores de estacionamento, que é uma coisa que para mim não computa na minha cabeça. Mas, enfim, mandei vir o belo do ID3. E o carro realmente chegou aqui com... o carro está praticamente novo. O interior parece que nem nunca ninguém se sentou lá dentro. E agora vem a parte chata. É que eu estou a gostar muito de conduzir o ID3. Estou a gostar muito. E comecei logo a gostar muito porque, mesmo com jantes de 20 polegadas, o sacana do carro é tão mais confortável que o i3. Caramba! E então com o i3S. Porque o i3 eu não sei se é o facto de ser aquele monocoque em carbono ou se é aquele setup de suspensão mais agressivo e muito dinâmico que faz com que o i3 seja um carro sempre mais firme, mais rijo, por assim dizer. Seja o i3 e sobretudo o i3S, que é sempre mais rijo que o i3,
Mas mesmo o i3 é um carro já de si com um tato de suspensão rijo. Obviamente é fácil perceber porquê, é um carro que tem as 4 rodas nos 4 cantos do carro, tem rodas muito fininhas para maximizar as autonomias, e a única forma de garantir que aquele carro tem uma estabilidade direcional incrível, porque tem, mesmo com as rodas fininhas, é ter suspensões firmes. Não há hipótese. Vocês lembram-se do famoso capotanço do Mercedes Classe A, algures em 1997, no teste do Alce, e a Mercedes teve que recolher os carros todos e fazer uma coisa imediata, que foi reforçar todas as suspensões com barras estabilizadoras mais grossas e amortecedores mais rígidos e molas reduras, para o carro não virar o boneco. E toda a gente se queixava que o Classe A era um carro rijo. Portanto, o i3 padece um bocadinho deste mal. Este mal que traz, obviamente, um benefício muito grande, que é o dinamismo de condução, que dá um baile a este ID3, como é evidente. Mas como eu não quero um ID3 nem um i3 para andar a fazer pista nem carvings de montanha, eu adorei a sensação de conforto que tenho no ID3, mesmo com jantes de 20 polegadas. É um carro que adorna consideravelmente se apertarmos numa curva, consideravelmente, vamos lá ver, não é nenhum barco, não é um 2 cavalos, mas adorna mais do que adornaria um i3 na mesma situação. Mas é um carro com tato de suspensão muito mais tolerante, tem uns bancos muito confortáveis, e nota-se logo assim que entramos para o interior que é um carro mais recente do ponto de vista de design. Sobretudo porque tem uma coisa incrível, que é espaços de arrumação dentro do carro, tomadas USB-C são para aí umas 4, tem Android Auto e Apple CarPlay de série, e tem realmente o espaço de arrumação só na consola central são a perder de vista. Dá para levar ali a bagagem de 15 dias só na consola central e nas bolsas das portas. Tem mesmo muito espaço de arrumação. E depois a pega do volante é muito boa. A posição de condução é, para mim, um bocadinho melhor que o i3, porque o i3 nós vamos sempre sentados um bocadinho mais elevados, apesar do volante ser bastante vertical, mas vamos sentados mais baixo. E não sei porquê, mas gosto mais desta posição de condução. Não é que a do i3 seja má, eu só gosto mais desta. Não sei se é pelo tato do volante, se é pela forma como os bancos também nos envolvem. É um carro todo ele muito agradável. Eu acho que é um carro mais maduro, ou seja, se eu tivesse que porque também é um carro, é um projeto muito posterior. O i3 é um carro mais antigo, o ID3 é um carro mais recente e, portanto, as evoluções e os cuidados em termos de ergonomia são também eles muito superiores. E eu realmente sinto muito bem dentro do ID3. A tia Xana também adora o ID3 e realmente atrás temos muito mais espaço que no i3. Temos uma bagageira, temos 385 litros de bagageira quando comparados com 220 litros no i3, portanto é quase o dobro da bagageira. Portanto é um carro para o dia-a-dia com 5 portas funcionais, 5 lugares funcionais, que o i3 só tem 4 lugares, e aquilo que eu acho é, temos mais carro, ou seja, o ID3 é mais carro do que o i3. Eu ando 99% do tempo sozinho dentro do carro, é um facto. Portanto também não é pelo facto das portas abrirem, ao contrário no i3, que eu também já disse aqui num vídeo que não é isso que o torna menos prático. Para quem tem crianças, por exemplo, até acaba por ser um fator de segurança acrescido, mas eu acho é que o ID3 é mais crescido, é um carro mais recente, é um carro mais desafogado em termos de interior. Há quem se queixe muito de que o ID3 tem uns plásticos menos bons, obviamente que não é um modelo meio da gama, nem um modelo de luxo, mas em termos de robustez de montagem eu não tenho falhas a apontar-me, sinceramente. Pode haver ali um plástico mais sensível a arriscar-se, como é óbvio, mas eu acho que em termos de robustez de montagem está tudo lá, porque já fiz estradas de empedrados e volto a reforçar, tenho jantes de 20 polegadas no carro e não há o mais pequeno barulho parasita dentro daquele carro. Não gosto tanto do tato da travagem do ID3 quando comparado com o BMW i3. Acho que o BMW é realmente, nesse aspecto, tem um tato de travagem mais mordaz, tanto que o ID3 tem aquela cena que eu nunca consegui compreender em todos os IDs da Volkswagen, travões de tambor atrás. Eu não percebo o racional. Por favor, se alguém é engenheiro da Volkswagen ou engenheiro de outra coisa qualquer, expliquem-me lá porque é que o ID3, o ID4, o ID5 e até o ID7 têm travões de tambor atrás. Eu não consigo perceber, mas pronto, é o que é. Portanto, o tato de travagem é um bocadinho mais esponjoso. Tenho muita pena que este carro tenha o drive e o brake só acionáveis naquele punho da caixa, portanto eu tenho que tirar a mão do volante para pôr em brake, tenho que tirar a mão do volante para voltar a pôr em drive. Era muito mais prático ter patilhas no volante, ou então ter um modo de regeneração fixo, como tem o i3. Para mim eu acho que era bastante mais sensato. O que é que este ID3 tem que eu também estou a gostar bastante? É um nível de equipamento bastante bom. O carro vem de origem com bancos aquecidos,
com volante aquecido. E uma coisa muito curiosa é que este carro, quando chegou à minha mão, ainda vinha com o login feito do anterior utilizador da Alemanha. Eu fui ali a um concessionário BMW, porque não se consegue deitar aquilo abaixo. Fui aqui a um concessionário BMW, um concessionário Volkswagen, ainda estou a falar no meu querido i3, está-me aqui a roer, coitadinho. Fui aqui a um concessionário Volkswagen, aqui é só alta encarnascida, onde o serviço aqui é top, aconselho vivamente. Eu já sei que vão aparecer uns... eu fui lá uma vez e fui muito maltratado. Está bem, mas eu gostei muito. Fui lá, deitaram abaixo, eu criei um novo login, entrei com a minha nova conta, portanto já estou lá ligado ao WeConnect e ao My Volkswagen e outras coisas do género, e consegui fazer logo uma coisa muito engraçada, que é, eu achava que este carro tinha uma coisa muito estranha, que era, o carro não tinha cruise control, só tinha limitador de velocidade e tinha lá os botões do cruise control. Eu disse, caramba, mas o carro... Aquilo andava-me a fazer uma espécie, eu só conseguia ativar o limitador. E eu, então, que sou um fã do cruise control, estava-me a irritar para caraças eu não ter cruise control no carro. O cruise control está lá, não estava era ativado. E não estava ativado porquê? Por causa da loja não estar ativa. Portanto, eu, com o ativar do sistema do cruise control, não só ativei o cruise control, como ativei o cruise control adaptativo a custo zero. Portanto, neste momento tenho lane assist e condução semi-autónoma, cruise control adaptativo. Portanto, o carro vem com estes sistemas todos de origem, mas tem que se ativar. E o anterior dono nunca tinha ativado. E também ativei outra coisa muito engraçada, que é, eu quando abri pela primeira vez a climatização do carro, achei estranho e pensei assim, mas o carro só tem botões de temperatura para o condutor e botões de temperatura para o pendura e eu só tenho uma temperatura no meio. Que coisa estranha. Também não estava ativado o sistema das duas temperaturas. Portanto, agora já tenho as duas temperaturas ativadas, tanto mais que quando o passageiro não está sentado, o ar-condicionado funciona só do meu lado automaticamente. E, portanto, há ali mais um conjunto de outras coisas que ainda nem sequer explorei, mas efetivamente agora tenho um ID3 com um nível de equipamento muito superior ao i3S que eu tinha. Lá está, porque também são coisas que são descarregadas. Não é que o i3 permitia fazer um upgrade para Apple CarPlay, por exemplo, por mais de 300 euros, era uma pipa de massa. Este carro traz isso de origem e funciona muitíssimo bem. A resolução do ecrã também é muito boa, o tamanho do ecrã é, quanto a mim, mais do que suficiente. É tátil e o emparelhar do Android Auto é muito rápido, e estou muito contente com todo o equipamento que o carro traz de origem. Tem aquele sistema dos botões dos vidros que eu continuo a achar uma parvoíce, que é, só tenho dois botões, portanto tenho o botão do condutor e do passageiro, e se eu quiser operar os vidros de trás tenho que clicar numa função que diz Rear, e então é que eu opero os vidros de trás. Não é nada prático, acho que quiseram minimizar esta questão dos botões, mas eu acho que fizeram pior do que o que lá estava. Isto do ponto de vista de equipamento e da agradabilidade de condução, estou a gostar mesmo muito deste convívio com o ID3. Onde é que eu notei uma diferença gigante em relação ao i3? Eu venho de um i3S com 184 cavalos e com 270 Nm de torque. Este carro tem 150 cavalos, tem 310 Nm de torque, mas pesa mais 350 kg que um i3. Portanto, este carro pesa na balança 1750 kg, quando comparados com 1400 kg de um i3. Portanto, nota-se uma diferença de andamento significativa. Não é que isso faça alguma diferença no meu dia-a-dia, porque eu ando nas voltinhas e ando na autoestrada a 120 a hora, mas efetivamente na saída nota-se uma diferença muito grande. Basta perceber que um i3 convencional faz 7.6 do 0 ao 100, um i3S faz 6.9 e este ID3 com 150 cavalos faz 9 segundos do 0 ao 100. Tem também uma velocidade máxima limitada a 160 km por hora, que é o equivalente ao i3S, quando os i3 têm a velocidade limitada a 150. Tem também uma coisa muito boa, é que pelo facto de ter motor traseiro, obviamente liberta o eixo dianteiro para uma brecagem excelente, e em parte alguma eu senti que perdi capacidade de manobra quando comparado com o i3, o que foi uma surpresa. Já não me lembrava, eu ensaiei o ID3 pela primeira vez já há muito tempo e eu não me lembrava o quão bom o carro é em termos de brecagem. Portanto, tração traseira, motor traseiro, e as rodas da frente viram num ângulo muito generoso e consegue-se passar à primeira em todo lado. Tem que se ter cuidado com estas jantes de 20 que são polidinhas, eu ando sempre com que eu não quero arriscar isto, mas efetivamente o carro tem uma capacidade de manobra muito boa, tem uma condução muito agradável, e uma coisa que eu notei logo a primeira vez que fui à autoestrada foi, este carro tem uma insonorização do caraças. Porque a 120 km por hora de cruise control ligado, agora já tem cruise control, o carro não faz nem metade dos barulhos que fazia o i3. É engraçado que eu notei, o i3 já é bom, eu acho que este carro é muito melhor nesse aspecto.
É um carro, lá está, mais uma vez, é um carro mais maduro, é mais carro e, portanto, estamos muito melhor isolados. O carro à noite tem umas luzes desconcertantes. Este IQ Light na dianteira, para além da assinatura das luzes LED diurnas, são assim uma auréola à volta dos faróis. Atrás, a assinatura de luzes pode inclusivamente ser modificada em 2 ou 3 modos. Temos também as luzes interiores em LED, podemos escolher aquilo numa parafernália de 50 cores e ter cor em cima e cor em baixo e aumentar a luminosidade e não sei o quê. Temos também uma assistente muito chata que ainda não percebo como é que se desliga, e que, mais uma vez, isto é um tema que eu tenho que ver aqui um dia com o que é que se passa, porque todos os sistemas de carros destes de voz, voice recognition, ou de reconhecimento de voz, que se ativam com as pessoas a falarem, reagem sempre ao timbre de voz da tia Xana. Sempre. Ela vai no carro comigo, vamos a ter uma conversa qualquer, não dizemos palavra nenhuma da ativação, e sempre que ela está no carro comigo, pum, desculpe, não percebi o que queria dizer. Mas isto acontece com qualquer carro, Volkswagen, Mercedes, BMW, whatever. É o timbre de voz dela que ativa estes sistemas de som. E, portanto, é uma das coisas que eu tenho que deixar desligado para já. Porque realmente vamos os dois à conversa. Qualquer dia tenho que ir a se agradar com ela dentro do carro, que é para o sistema não ouvir. Mas tem todos estes sistemas. E este vídeo é um bocadinho... não é dizer, eu já não gosto do i3. Não, eu continuo a gostar muito do i3, mas estou a ficar muito surpreendido com o dia-a-dia com o ID3. Estou a gostar muito da suavidade de condução, do tato de suspensão, do conforto dos bancos, da agradabilidade de utilização com o Android Auto. Só fiz ainda até agora, desde que tenho o carro, cerca de 350 km com o carro, e para já a média está nos 14,8 kWh por cada 100 km. Não está a ser brilhante, mas não está a ser nem pouco mais ou menos as médias que eu fazia com o outro ID3, que foram 17, 18. Bem sei que era um motor mais potente, mas estes 150 cavalos não são pouco em lado nenhum. O carro continua a andar muito bem, continua a ser um carro que sai muito bem, não sai disparado como saía o i3S, evidentemente, mas gosto muito, muito, sobretudo da sensação de conforto e suplesse que este carro transmite, mesmo com jantes de 20 polegadas. É um carro mais pesado e, portanto, também a sua postura dinâmica não é tão aguerrida quanto é no i3 e no i3S. Mas queria-vos dar este reporte inicial, passados apenas 350 km de convívio com este carro, que estou a gostar muito do carro. E outra coisa que eu estou a gostar muito no carro é que, mesmo sem ter um sistema de som de in-audio, Beats, não sei das quantas, o sistema de som tem uma potência de graves incrível. E, portanto, o meu Spotify, com as minhas músicas techno e outras coisas do género, está sempre a bombar dentro do carro. E ouve-se muito bem, tem um nível de volume muito interessante, com comandos daqueles táteis no ecrã, ou os comandos no volante, e estou a gostar realmente muito deste ID3. Eu ando com o carro há pouco mais de uma semana e meia, fiz 350 km até agora, e com esta média de 14,8 kWh por cada 100 km, que vamos ver se tende a baixar ou se tende a subir. Agora estamos em mês de setembro, portanto há de entrar depois o inverno, as temperaturas vão se modificar e se calhar os consumos vão piorar um bocadinho, mas logo vos direi. Esta bateria para mim é mais do que suficiente, 55 kWh com 45 kWh úteis, quando comparada com a do BMW i3S, que eram à volta de 42 com 37 kWh úteis. Portanto, este carro terá, na realidade, uma autonomia estimada sempre superior a 300 km, mais perto dos 350, e há quem diga que estes carros em cidade conseguem fazer quase 400 km. Não sei, não vou experimentar andar com a bateria até ao osso, e portanto isso não faz grande sentido. Outra coisa que este carro tem muito importante, que eu não tinha no i3, é eu posso limitar o carregamento da bateria a 80%, que é aquilo que eu tenho feito. Quando o i3 eu tinha que controlar pelo telefone se a bateria já estava nos 80% e desligar, senão ele carregaria sempre até 100%. Pronto, meus caros amigos, são estas as diferenças que eu tenho estado a notar para já em relação ao convívio diário com o ID3, em relação àquilo que era o meu hábito com o i3. Continuo a gostar muito dos i3, mas não quis fazer esta coisa desta água não beberei, e quis dar uma segunda chance ao ID3, porque vêm-se muitos a circular, e eu pensei, será que eu fico aqui com alguma mala pata com o ID3? Não, deixei cá dar uma hipótese, e portanto em breve este carro, aliás eu acho que à altura da publicação deste vídeo o carro já está anunciado para venda. É um carro com IVA dedutível para empresas, neste momento vai fazer 31 mil km, é um carro de maio de 2022, carregado de equipamento e está completamente novo. Portanto, se quiserem saber mais detalhes sobre este ID3, também mandem-me uma mensagem. O link para o anúncio com este carro também vai ficar aqui na descrição deste vídeo, e não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar-me os vossos comentários sobre o que é que acharam sobre esta
este rabo, tá? Um abração, fiquem bem, até à próxima.